Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque muita gente me pergunta. E aí, César, quem está montando o melhor time para 2025? O Paysandu ou o Clube do Remo? Quem está contratando melhor? E se tivesse o Repá hoje, quem venceria? Então, a proposta do vídeo de hoje é a gente analisar as duas equipes. Eu vou trazer aqui um campinho interativo, uma novidade aqui para o canal para a temporada 2025. E juntos, vou dar aqui minha opinião, vocês vão dar a opinião de vocês, a gente vai bater esse papo. Lembrando que falta uma semana para começar o Campeonato Paraense, mas amanhã, abertura oficial do futebol no nosso estado, com Paysandu e Tunaluso Brasileira às 17 horas no Mangueirão, Supercopa do Pará. E vai ter análise desse jogo, é lógico, aqui no canal. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse Clube do Remo e Paysandu. Como eu disse na introdução, é uma comparação, eu já afirmo, não dá para definir realmente quem venceria um Repá, é lógico que não dá para fazer isso, mas vai ser interessante que a gente vai trazer o campinho, a gente vai falar de posições das duas equipes, que uma está melhor com a outra, isso eu acho que tem posições que o Paysandu está melhor que o Remo está melhor que o Paysandu, o que eles precisam reforçar, e vai ser bem legal a gente trazer esse campinho justamente para a gente ter essa abordagem, porque o campeonato já está para começar, o Campeonato Paraense, falta uma semana, como disse, amanhã já tem Paysandu e Tunaluso pela Supercopa do Pará, e vocês estão convidados a comentar aqui. E vamos lá, vamos aqui pro campinho logo, pra gente falar, e é novo, né? Novidade aqui no canal, bom que até testa, né, para o restante da temporada. Coloquei os dois times no 4-3-3 e espelhados. No gol, Matheus Nogueira, do Paysandu, Rangel, do Clube do Remo, com muito equilíbrio, os dois fizeram temporadas muito boas, muito fortes em 2024, então há um equilíbrio sim na meta, tanto do Paysandu quanto do Clube do Remo. Se você perguntar, se você te chamasse, se fosse contratar quem você contrataria? Eu contrataria o Rangel, mas é um equilíbrio. Eu acho que há um equilíbrio bem grande na baliza dos dois grandes, Remo e Paysandu. Na lateral direita, Edilson ou Brian, há uma dúvida ainda quem pode ser o lateral direito titular. Eu coloquei o Brian, por mais que ele jogue gol 90% dos jogos na lateral esquerda. Agora com a chegada do PK no Paysandu, coloco ele na lateral direita. Então Edilson e Brian, dois laterais extremamente ofensivos, que falham defensivamente. Há uma coincidência com o Clube do Remo, do lateral direito Marcelinho, que fez uma boa temporada na Chapecoense, na Série B, mas um lateral muito ofensivo, avança bastante, defensivamente não tão forte. Por isso que tem que ter um sistema tático, tanto o Rodrigo Santana quanto o Márcio Fernandes, para cuidar dessa questão das laterais. Eu acho que há um equilíbrio entre os laterais direitos das duas equipes. Já na lateral esquerda, o Paysandu está na frente. PK, para mim, é mais jogador que o Sábio. O Clube do Remo precisa contratar um outro lateral esquerdo, não só porque só tem um lateral esquerdo, mas porque precisa contratar alguém melhor que o Sábio, alguém que tem uma qualidade melhor que o lateral esquerdo que veio do futebol português. O último clube antes do Remo foi a equipe do Rio Ave. E o PK, que até ia para o Clube do Remo, como o próprio presidente do Vitória disse, acabou acertando com o Paysandu. Eu acho que o Paysandu também tem que ter uma atenção nas laterais, não está definido os dois laterais titulares para o restante da temporada, mas para o início de temporada eu acredito que vai servir os dois. O Remo tem que ir ao mercado para contratar lateral, principalmente na questão da lateral esquerda. A zaga, eu coloquei do Paysandu Luan e Valdo, lógico, tem a opção do Quintana. O Maia eu nem incluí, porque o Maia estaria aí, mas com esse imbróglio, fica, não fica, nem incluí o Maia, mas se o Maia for ficar no Paysandu, ele estaria aqui no campinho. E o Quintana eu não coloquei por opção minha, realmente é opção minha. Se eu tivesse essas opções de hoje da zaga do Paysandu sem o Maia, minha zaga seria Luan e Valdo. Eu gostaria muito de ver o Luan como o zagueiro.
Já no Clube do Remo, as opções Alvarinho, deve ser titular da equipe do Remo, fez uma boa Série B pelo Amazonas, e Reinaldo e Rafael Castro, um dos dois. Sendo que, se estiver bem fisicamente, é o Reinaldo. Aí entra até uma coincidência com o Valdo também, né? A gente falou da coincidência da lateral direita das duas equipes. Há uma coincidência entre o quarto zagueiro do Paysandu e do Clube do Remo. O Valdo, há 3, 4 anos, fez uma temporada muito boa, tanto só o japonês, antes disso no Ceará, bastante forte. O Reinaldo também, ao mesmo período de tempo, fez uma temporada muito boa na equipe do Goiás. Só que nos últimos 2 anos não tiveram uma minutagem tão grande. Mas eu acredito que foram boas contratações ambos, mas tem essa coincidência entre os dois. No Clube do Remo, se o Reinaldo estiver bem fisicamente, eu acho que ele toma essa titularidade do Rafael Castro, que foi o zagueiro titular em 2024, e faz a defesa junto com o Alvarinho. Eu acredito ainda que o Paysandu, tenho certeza que o Paysandu precisa contratar zagueiro, já precisaria contratar um zagueiro, mesmo se o Maia ficasse. Se o Maia não ficar, aí precisa contratar 2 zagueiros e um para ser titular, um realmente para ser titular, outro pode ser até para compor elenco, mas um para brigar para ser titular da equipe do Paysandu, que precisa de qualidade nessa questão. Vamos para o meio campo. Primeiro volante hoje do Paysandu, José Espinosa. Primeiro volante do Clube do Remo, o Jaderson. Clube do Remo na frente, né? O Jaderson, para mim, melhor jogador do futebol paraense em 2024. Foi até debate entre ele e o Wesley Garcia, do Paysandu, só que eu não posso colocar, até fiz um vídeo sobre isso, não ia colocar o Wesley Garcia como craque do futebol paraense, ele não era titular do Paysandu. De uma maneira injusta, enfim, mas não tinha como. Esse Garcia também é passado. Jaderson, nossa, que surpresa ele como primeiro volante, que surpresa. Corre o jogo todo, posicionamento, ele foi crescendo na posição, ele começou um pouco perdido como primeiro volante, mas foi crescendo, aparece na frente, coisa que o Espinosa não aparece. Você não vai ver aqui o Espinosa muito aparecendo como elemento surpresa, se aproximando da área, não. Ele vai ficar mais ou menos nessa faixa de campo aqui, recuado, sentido de marcação, nessa faixa de campo, pode fazer até uma segunda volância, sem problema algum, tem qualidade para fazer transição ofensiva, só que não, como característica ele não aparece tanto. Já o Jaderson sim, né? O Jaderson aparece pela esquerda, dá assistência, aparece na área para finalizar, tem um pulmão que acho que o melhor pulmão do futebol paraense é dele. Então o Jaderson, nessa questão de primeira volância, o Remo fica na frente pelo Jaderson. Embora eu tenha gostado da contratação do Espinosa, sabe? Só que o Paysandu ainda precisa de contratar um primeiro volante. Contratar um primeiro volante pode jogar até o Espinosa como segundo volante. Por quê? Essa segunda volância do Paysandu, há uma dúvida entre o Vilela e o Vargas, mas para mim nenhum dos dois merecem hoje ser titular do Paysandu numa Série B, tá? Eu coloco uma interrogação, analisei todas as contratações do Paysandu e do Clube do Remo, coloco uma interrogação em relação ao Vargas. Eu não colocaria, não me agrada tanto essa segunda volância com Vilela e Vargas. O Paysandu precisa reforçar essa questão do meio campo. Para mim é uma questão frágil do Paysandu essa questão ainda de volância. Precisa do primeiro volante, precisa do segundo volante de qualidade. Então o Paysandu tem que reforçar essa área, mas a opção hoje seria Vilela ou Vargas. Já o Clube do Remo tem as opções de Pavani, Pedro Castro e Denner. Eu acho que o Denner corre por fora, o Denner há algum tempo já parado, o Denner nas últimas temporadas com rendimento um pouco mais abaixo. O Pedro Castro, por mais que tenha oscilado no Avaí na última temporada, fez alguns bons jogos, passou um bom período jogando, tendo um desempenho razoável para bom. Em outras temporadas ele foi muito bem na equipe do Avaí. E o Pavani, que ele pode jogar aqui como segundo volante, né, se for jogar que nem em 2024, mas ele pode jogar também como um meia armador, porque na verdade ele é um meia armador, né, então ele poderia até competir vaga aqui com o Dodô. Mas pegando o Pavani como segundo volante, que é como ele jogou muitos jogos em 2024, você tem Pavani, Pedro Castro e Denner. Denner, como eu disse, para mim corre por fora, e o Clube do Remo também precisa dar uma atenção em relação a essa questão de volância. O Paysandu precisa mais, ao meu ver. O Remo tem mais opção de qualidade em relação a volantes que a equipe do Paysandu. Só que, lógico, quanto mais se reforçar o elenco, melhor. Se, na minha opinião, o Remo ele tem uma vantagem em relação a volantes do que a equipe do Paysandu, não posso falar em relação a meia. Meia, eu coloquei aqui o Giovani, meia titular da equipe do Paysandu, mas posso acrescentar aqui também Marlinho não, eu confundi, juntei Marlon e Juninho, falei Marlinho. O Marlon e o Juninho, né, como opções. Só que
O Giovani, para mim, é titular. O Marlon, já falamos aqui, o Marlon não existiu pro futebol depois que saiu do Paysandu. Vai tentar recuperar seu futebol na equipe do Papão. Para mim, eu não considero uma contratação para ser titular. O máximo para compor elenco, uma contratação é um pouco questionável. E o Giovani, sim, foi uma boa contratação. Não é um jogador tão veloz, não é um jogador que vai pegar a bola e não tem a característica do Juninho ou do próprio Marlon. Vai pegar a bola em velocidade, vai vir com a bola dominada para frente, para o lado, caindo pelas pontas. Não. Ele se movimenta bem, ele pode cair para o lado esquerdo, ficar no meio, cair pelo lado direito. Só que o Giovani é um jogador que não dá um dinamismo tão grande. Ele se movimenta bem, só que com a bola nos pés ele não tem tanta velocidade. Mas é um jogador que tem um bom passe, tem uma boa categoria, ele finaliza bem, ele gosta de finalizar bem de fora da área. Até senti falta nessa última temporada dele, que ele ter finalizado poucas vezes, ao meu ver, fora da área, porque é um jogador que finaliza bem, é um jogador que tem técnica, então para mim foi uma contratação interessante. E para mim está na frente do Dodô. Eu gosto mais do Giovani do que o Dodô. O Dodô é um jogador até mais rápido que o Giovani, só que tecnicamente, para mim, o Giovani é superior e o Clube do Remo precisa de uma atenção nessa questão de meio armador. Se o Paysandu precisa de uma atenção maior, ao meu ver, do que o Clube do Remo em questão de volância, o Clube do Remo precisa de uma atenção maior em relação ao meio armador, porque tem o Dodô, se você considerar o Pavani, colocar como meia, tem o Pavani, mas precisa de alguém realmente como o Nahuel Barros, que o Remo tentou e foi barra central, um jogador desse porte. Um jogador para dar uma qualidade realmente diferenciada para o Clube do Remo. Pegando há 10 anos atrás, por exemplo, quando o Clube do Remo contratou o Eduardo Ramos, por exemplo. Um jogador desse, diferenciado, que não vejo que seja o Dodô e nem o Pavani. Tem que ser um jogador diferenciado. Eu gostei da contratação do Dodô, mas precisa de realmente alguém para ser esse 10. Vamos para o ataque agora? No ataque, aí tem uma curiosidade bem interessante. O ataque do Paysandu: Rossi, Nicolas e na esquerda Cavalieri e Borazzi. Tem ainda o Del Valle, né? A gente pode incluir aqui o Del Valle, vou até incluí-lo aqui no campinho, o Del Valle. Só que o Del Valle é uma contratação que para mim não justifica, né? Não justifica pelas últimas temporadas, então eu nem tinha colocado ele no campinho, que para mim não seria titular. O Rossi, ele é muito ponta direita, ele é extremo pela direita, é difícil ele jogar pela esquerda, então ele deve ser realmente, quando atuar, jogar pela ponta direita. Na lateral, na ponta esquerda, por exemplo, o Borazzi, ele gosta de jogar pela direita, mas se o Rocha jogar pela direita, ele deve improvisar pela esquerda. O Cavalieri gosta de jogar pela direita, mas também joga pela esquerda, apesar que eu acho que ele rende mais na direita, mas ele também vai ter que ser improvisado ou jogar pelo lado esquerdo. A curiosidade é a seguinte: o Paysandu precisa investir em extremo pela esquerda de qualidade. Como eu disse, só tem o Del Valle mesmo que joga naquela posição, mas um jogador que não justificou a contratação, pelo menos, né, previamente falando, e precisa realmente de um ponta esquerda. Diferente do Clube do Remo. O Clube do Remo já tem mais opções pela ponta esquerda e não tem pela ponta direita. Ou seja, o Paysandu mais forte pela ponta direita, o Remo mais forte pela ponta esquerda, porque aqui no Clube do Remo eu coloquei o Pedro Rocha pela direita improvisado, porque o Pedro Rocha ele ele não rende jogando muito pela direita, ele rende jogando pela esquerda. E vocês têm o Maxwell também que atua pela esquerda, mas para mim o Maxwell dessa disputa de pontas entre o Pedro Rocha, Dailton e o Maxwell corre por fora. Na equipe do Paysandu ainda você tem o Marcelinho também pelo ponta, mas eu nem coloquei também porque para mim ainda não tem uma justificativa tão grande dessa contratação do Marcelinho. Então o que acontece? No Clube do Remo, por mais que o Pedro Rocha tenha um nome maior no futebol, meu titular hoje, analisando últimas temporadas, por mais que seja um futebol japonês, o outro estava no futebol brasileiro, enfim, mas eu colocaria o Adailton, tá? E por relatos, o Adailton está treinando muito bem. Ele seria meu ponta esquerda titular. Na direita eu colocaria o Pedro Rocha, teria a opção do Pedro Rocha e o Maxwell, mas não me agrada nenhum dos dois pela ponta direita, tá? Nenhum dos dois. Então, o Remo tem que ir ao mercado, sim, urgente contratar um extremo de qualidade pela direita, como o Paysandu tem que contratar um extremo de qualidade pela esquerda. Em relação a centroavantes, Viseu e Nicolas. Nicolas, o Paysandu é o único centroavante que tem. Não tem outra opção. Então, é o Nicolas mesmo. O Viseu tem a opção do Viseu e do Ítalo, só que o Viseu o Ítalo corre por fora, né? O Viseu vai ser titular, foi contratado para ser titular da equipe
do Clube do Remo e hoje eu apostaria mais no Viseu do que no Nicolas. Eu acho que o Nicolas ele pode sim ajudar o Paysandu, mas o erro do Paysandu, da comissão técnica anterior e da diretoria, também anterior, foi considerar que o Nicolas seria titular absoluto do Paysandu. E, e tecnicamente foi falho, né? A Série B não foi boa, a Série B do Nicolas. Então o Paysandu, na época da Série B do ano passado, não contratou um centroavante de qualidade, porque o Nicolas pode ajudar sim, mas não como titular. Eu acho que ele tem que ser um titular indiscutível para ser centroavante do Paysandu na Série B. E o Nicolas entrando no segundo tempo, uma jogada aérea, que ele é forte na jogada aérea, tentar algo do tipo. Em 2024, a diretoria do Paysandu da época errou muito em relação ao Nicolas, e a relação ao centroavante e em relação à lateral esquerda, que ficou praticamente abandonada, aquela lateral esquerda sem alguém realmente de origem, o Brian Bosch, que é lateral direito, que foi jogar lá. Então, centroavantes, eu acho hoje o Clube do Remo na frente, porque tem o Viseu, o Ítalo, e o Paysandu só tem o Nicolas. O que a gente vai ver, o que a gente vai saber também, a gente é só no futuro, né? Quando as duas equipes jogarem. Mas é interessante a gente trazer esse campinho para a gente ver que cada um dos dois clubes precisa. E vocês deixem aí a opinião de vocês. Amanhã já vai ter vídeo no canal também, falando sobre esse Paysandu e Luz brasileira, como é que foi esse jogo, o primeiro jogo da temporada Sol Paraense. E vocês deixem o comentário de vocês, se inscrevam no canal se vocês gostaram do conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.